Se você está pensando em comprar um notebook novo, espera, porque esse pode ser exatamente o que você precisa ou uma grande decepção, dependendo do que você quer. Então fica comigo pelos próximos segundos, porque eu vou te mostrar o que ninguém te conta sobre o MacBook Air M5. E no final você vai saber se ele realmente vale o seu dinheiro ou não. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque isso ajuda muito. E vamos direto ao ponto. O MacBook Air M5 chegou com uma promessa simples: ser rápido, leve e durar o dia inteiro sem te dar dor de cabeça. Mas será que ele realmente entrega tudo isso ou é só mais uma atualização pequena que não faz tanta diferença? A primeira coisa que você precisa entender é que o grande destaque aqui é o chip M5, que é basicamente o cérebro do notebook. E é isso que muda tudo, porque ele deixa o sistema muito mais rápido. Então, quando você abre aplicativos, troca entre tarefas, assiste vídeos ou trabalha com vários arquivos ao mesmo tempo, tudo acontece de forma fluida, sem travar. E isso é algo que você sente na prática, não é só número ou promessa. Mas calma, porque tem um detalhe importante que muita gente ignora e eu vou te contar já já. Então continua assistindo, porque isso pode mudar sua decisão. Outro ponto que chama muita atenção é a bateria, porque sim, ele pode durar até cerca de 18 horas de uso. Isso significa que você pode passar praticamente o dia inteiro usando o notebook sem precisar carregar. E isso muda completamente a forma como você usa um computador, principalmente se você estuda ou trabalha fora de casa. Agora pensa comigo, quantas vezes você já ficou preocupado com bateria acabando no meio do dia? Com esse aqui, isso praticamente deixa de ser um problema, e isso sozinho já é um dos maiores motivos que fazem muita gente escolher esse modelo. Mas ainda tem mais coisas que você precisa saber antes de decidir, então fica até o final, porque tem pontos negativos que podem pesar dependendo do seu uso. Além disso, ele é extremamente leve e fino, o que faz ele ser muito fácil de carregar na mochila sem incomodar, e isso faz diferença real no dia a dia, principalmente se você se movimenta bastante entre casa, escola, trabalho ou viagens. E aqui entra um ponto que pouca gente comenta: ele é silencioso de verdade, porque não tem ventoinha, então mesmo quando você está usando bastante, ele não faz barulho nenhum, e isso pode parecer pequeno, mas quando você está em um ambiente silencioso, faz muita diferença. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: você prefere desempenho ou silêncio? Porque aqui você tem os dois ao mesmo tempo, e isso é raro, mas ainda não acabou, porque tem mais detalhes que podem te surpreender. A tela dele é outro ponto positivo, com cores bonitas, boa definição e um brilho que agrada bastante para assistir vídeos, trabalhar com imagens ou simplesmente navegar. Isso faz com que a experiência geral seja mais agradável, então não é só desempenho, é também conforto visual. Mas presta atenção nisso, porque aqui vem um detalhe importante que pode incomodar algumas pessoas: a tela ainda é de 60 Hz, ou seja, não é tão fluida quanto alguns concorrentes mais modernos, e isso pode fazer diferença dependendo do seu uso, principalmente se você gosta de jogos ou de uma navegação mais suave. Então já comenta aqui embaixo, você ligaria para isso ou não, porque isso pode influenciar bastante na sua escolha. E já que a gente está falando de pontos importantes, vamos entrar nos contras, porque é aqui que muita gente muda de ideia. O primeiro deles é o preço. Ele não é barato, então se você está buscando algo mais acessível, talvez ele não seja a melhor opção. E isso precisa ser considerado antes de qualquer coisa, porque não adianta ser bom se não cabe no seu bolso. Outro ponto é que o design mudou muito pouco, então se você já tem um modelo recente, talvez não veja tanta diferença. Isso não afeta o desempenho, mas pode tirar aquele sentimento de novidade. Agora tem um detalhe que pega bastante gente de surpresa: as portas. Ele tem poucas entradas, então dependendo do que você usa no dia a dia, você pode precisar de adaptadores, e isso pode ser um pouco inconveniente. Então pensa bem se você costuma conectar muitos dispositivos, porque isso pode virar um problema no longo prazo. Mas ainda não acabou, porque tem mais um ponto que você precisa considerar: a memória. Tem um limite, e isso pode não ser ideal para quem trabalha com coisas muito pesadas, como edição profissional ou projetos grandes. Então, se esse for o seu caso, talvez seja melhor pensar em outra opção mais potente. Agora, se você está se perguntando, então para quem ele é realmente bom? A resposta é simples: ele é perfeito para a maioria das pessoas que querem um notebook rápido, leve, confiável e que funcione bem todos os dias sem complicação. Ele é ótimo para estudantes, profissionais que trabalham com tarefas comuns, criação leve, consumo de conteúdo e uso geral. Ele é aquele tipo de computador que você abre e simplesmente funciona, e isso vale muito mais do que parece. Agora deixa eu te contar um ponto que pode fazer você decidir de vez. Se você já usa iPhone ou outros produtos da Apple, a experiência fica ainda melhor, porque tudo se conecta
de forma simples. Você consegue compartilhar arquivos, copiar e colar entre dispositivos, atender chamadas e continuar tarefas sem esforço. E isso cria um ecossistema que prende muita gente justamente pela praticidade. Então pensa nisso, porque pode ser um diferencial enorme dependendo do seu uso. Se você está curtindo até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que está pensando em comprar um notebook, porque isso ajuda muito e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. E agora vamos fechar com algo que realmente importa, no uso do dia a dia. Ele é rápido, silencioso, leve, tem ótima bateria e entrega uma experiência muito estável, mas não é o mais barato, não tem grandes mudanças visuais e tem algumas limitações que podem incomodar dependendo do seu perfil. Então a grande pergunta é, vale a pena ou não? A resposta depende do que você valoriza. Se você quer praticidade, desempenho e uma experiência sem dor de cabeça, ele é uma escolha excelente. Mas se você quer economizar ou precisa de algo muito poderoso, talvez seja melhor olhar outras opções. Então, antes de decidir, pensa bem no seu uso e no que realmente importa para você. E se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha porque isso ajuda demais. E até o próximo vídeo.